Olá pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é Davi e nós estamos continuando com o Guia de Estudos Bíblicos ouvindo a voz de Deus. E vocês estão no canal As Verdades da Bíblia de Espírito e Profecia. Dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe para seus amigos, ative o sininho para todas as notificações e que Deus abençoe a todos vocês. Mas antes nós falamos sobre o assunto, que é o estudo 13, o juízo. Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui, obrigado porque o Senhor, o nosso juiz, repreenda todo mal, nos dê um bom dia, perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas palavras, pelas nossas ações, agir para a gente ser obediente, ajude para que a gente faça somente a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Me use. Pessoal, nós vamos relembrar o que nós aprendemos no vídeo anterior, que foi falando sobre o santuário de Deus. O santuário terrestre foi feito segundo o modelo do santuário do céu. Era dividido em dois compartimentos, Santo e o Santíssimo. O sacerdote oferecia 2 cordeiros, um pela manhã e outro à tarde. No dia da expiação era feita a remoção dos pecados. Jesus, hoje, está atuando no verdadeiro santuário que existe no céu, o original. Então, o estudo de hoje é o juízo, estudo 13. Aqui é um cronograma. Aqui é muito bem complicado. Algumas pessoas não entendem muito sobre isso aqui. Até eu não entendo tanto assim. Mas aqui é o cronograma das 2.300 anos. Das 2.300 tardes e manhãs. Aqui, no 457 a.C., aqui são as 7 semanas, ou 49 anos, quando ocorreu aqui. 70 semanas são determinadas sobre o povo de Israel, né? 408 a.C., 62 semanas, ou 434 anos. Aqui é o batismo de Jesus, se não me engano, 27 a.C. Aqui a morte de Cristo, dia 31, aqui foi no ano 31 a.C. Uma semana ou 7 anos, que equivale, né, a 7 anos. Aqui foi a morte de Estevão, que aqui foi que acabou o tempo de a chance, né, do povo de Israel, que foi no ano 34 a.C., que foi as 70 semanas determinadas do povo de Israel. E aqui, em 1810, são o tempo como é que eu digo, o dia da expiação, né? Do dia da expiação chegando, né? O dia em que Deus ia estar perto do dia que Deus ia sair do santuário para o Santíssimo, que foi nesse ano aqui, ó, em 1844, já depois de Cristo, que foi que ocorreu, que Jesus saiu da parte santa, ele saiu como de sacerdote para sumo sacerdote, para o local santíssimo, que é o que nós vamos aprender no episódio de hoje, eu creio. Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. Disse Salomão, porque Deus há de fazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Peraí, deixa eu ler de novo aqui, eu errei aqui. Disse Salomão, porque Deus há de fazer juízo a todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Agora sim eu acertei. Está em Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Vamos lá passando. Para onde foi Jesus após sua ascensão? Pronto, vamos descobrir em Hebreus capítulo 8, verso 1, e também está no verso 2 também. E também está em Hebreus capítulo 9, verso 24, e também está em Apocalipse capítulo 1, verso 12 e 13, para nós completarmos a frase. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Está em Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Em algumas versões diz isso. Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Está em Hebreus capítulo 9, verso 24. Voltei-me para ver
quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeiros de ouro, e no meio dos candeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingilo, à altura do peito, com uma cinta de ouro. Apocalipse capítulo 1, verso 13, 12 e 13, né? Para onde foi Jesus após sua ascensão? A resposta está aqui, nos versos que acabamos de ler. Foi atuar como ministro no santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, que o Senhor Deus fez, e não foi o homem que fez. Vamos lá na segunda questão. Que profecia revela a data do início do juízo? Vamos marcar verdadeiro ou falso. Vamos lá em Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27. 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão, e a profecia para ungir o santo dos santos. Está em Daniel capítulo 9, versos 24 e 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe 7 semanas e 72 semanas. Está em Daniel capítulo 9, versos 24 e 25. Então, que profecia revelada a data do início do juízo? Pronto. 260 anos, falso. 120 e 290 anos, falso. 335 anos, falso. 2.300 manhãs, anos, falso. 70 semanas, que equivale a 490 anos, verdadeiro. Então, que profecia foi revelada do início do juízo em 70 semanas? Foi o que nós vimos no verso que acabamos de ler. O que aconteceria no céu e na terra no fim das 2.300 tardes e manhãs? Está em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. E também está em Apocalipse, capítulo 11, versos 18 e 19. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Eita, já estava até completando a frase já. Perdão aí, pessoal, perdão. Vamos lá ler os versos aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo e língua, e o povo dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Está em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Na verdade, as nações que enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos. Na Apocalipse capítulo 11, versos 18 e 19. Continuando, como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra, abrindo-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança do seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e grande terremoto, e grande saraiva. Está em Apocalipse 11, versos 18 e 19. Então, agora vocês sabem, né, porque eu completei, né? Espertinhos, né? Me atrapalhei. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez a terra, e o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, diz o Senhor. Está em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, e no capítulo 11, e 18 e 19. Foi o que acabamos de ler. Então, o que acontece no céu e na nova terra no fim das 1.300 tardes e manhãs? Ocorre o juízo investigativo e a adoração a Deus que fez os céus e a terra, o mar e a fonte das águas. Só isso. Na terra, Deus levantaria um movimento para restaurar as verdades jogadas por terra, que está em Isaías 58, verso 12, e anunciar ao mundo a chegada da hora do juízo. Aprendemos que o santuário terrestre, uma vez por ano, no dia do 17º mês, dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Da mesma forma, ao fim da profecia dos 2.300 anos, em 22 de outubro de 1844,
Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz. Então vamos lá na quarta questão. Qual o papel de Jesus no julgamento? A resposta está em João capítulo 5, verso 22 e Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. Para nós completarmos a frase. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Está em João capítulo 5, verso 22. Continuei olhando até que foram postos os tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Está em Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. Continuando. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam e miríades e de miríades estavam diante dele. Aceitou-se o tribunal e se abriram os livros. Está em Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. Então, qual o papel de Jesus no julgamento? O Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Então, Jesus, qual é o papel de Jesus? O papel de Jesus é julgar, porque Deus confiou a Jesus o julgamento, para fazer julgamento a nós, que estamos aqui na terra. Vamos lá na quinta questão. Além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Está em 1 João, capítulo 2, verso 1. Para nós completarmos a frase. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Que, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Está em 1 João capítulo 2, verso 1. Então a resposta está aí. Além do juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai. O juízo é realizado em 3 fases. A investigação teve início em 1844, terminará pouco antes da volta de Cristo, está em Deuteronômio capítulo 8, verso 14, e também está em Deuteronômio capítulo 9, verso 24 a 27. E comprovação ocorrerá durante os 1000 anos, que está em Apocalipse capítulo 20, verso 4, e também está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. E a execução? O juízo final que ocorrerá após os 1000 anos. Apocalipse 20, de 7 a 10. Vamos lá na sexta questão. O que Deus julgará? Vamos marcar verdadeiro ou falso. Vamos lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 14, para nós botarmos verdadeiro ou falso. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas ou que sejam más. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Então, o que Deus julgará? Somente as coisas boas? Falso. Somente as coisas mais graves? Falso. Somente as coisas más? Falso. Todas as coisas? Verdadeiro. O juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos de sua palavra. Lá em Romanos capítulo 2, verso 2. Então, o juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos de sua palavra. A palavra quer dizer o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Então, Deus julgará de todas as coisas. Vai julgar as coisas boas e vai julgar as coisas más. Vamos lá na sétima questão. De que modo seremos julgados? Lá em Apocalipse capítulo 20, verso 12. Para nós completarmos a frase. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda o outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Está em Apocalipse capítulo 20, verso 12. Então, de que modo seremos julgados? Conforme o que está escrito nos livros, principalmente no livro da vida. Oitava questão. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Está lá em 2 Coríntios, verso 5, capítulo 5, né? Verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Então a resposta está aí. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Todos. Todos vão comparecer ao tribunal de Cristo. Nenhum vai escapar. Vai estar todo mundo no tribunal. Vamos lá. Até eu, né? Vamos lá. Capítulo 9. O que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? A resposta está em Romanos capítulo 8, verso 1, para nós completarmos a frase. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Então, o que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se a gente seguir o que Jesus manda, a gente é salvo, a gente é aprovado. Tá? É bem simples. É bem simples. 10ª questão. Qual é a norma pela qual seremos julgados? A resposta está em Tiago, capítulo 2, verso 10 a 12. E também está em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. Para nós completarmos a frase. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disser, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, mas porque você matou, matas. Peraí, se não adulterarás, porém matas. Aqui está dizendo, pelo que eu entendi aqui, né? Que aquele que tropeça em um ponto se torna culpado de todos. Por conta aquele que disser que não adultera, mas peca em outro pecado, peca em outro ponto, está condenado. E quebra toda a lei. Então, quando uma pessoa quebra um mandamento, quebra todos. Foi o que eu tinha falado foi em um episódio que eu falei, que se quebrar um mandamento, quebra todos. E é assim, é esse verso aqui que fala, que está em Tiago, capítulo 2, verso 10 a 12. Que se você quebra um, meu filho, você quebra todos. Então, você tem que seguir todos os mandamentos, não pode quebrar nenhum. Nenhum. Vamos lá, continuando. Vez a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Está em Tiago, capítulo 2, verso 10 a 12. Eu não preciso falar mais nada. Esse verso aí já está bem esclarecido, só não vê que não quer. De tudo que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou más. Está em Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. Então, qual é a norma pela qual seremos julgados? Seremos julgados pela lei da liberdade. Nós temos o livre-arbítrio. Então, vai ser bem assim. Vamos recapitular o que nós estudamos na lição de hoje, no estudo de hoje. Após sua ascensão, Cristo foi atuar no santuário do céu. A profecia que revela a data do juízo é a das 2.300 tardes e manhãs. A partir de 1844, Cristo, além de intercessor, atua como juiz. Pessoal, vocês que possam estar com dúvida sobre o que é essas 2.300 manhãs, eu expliquei, mas se vocês quiserem aprender mais a fundo e quer saber também que Jesus foi saiu da parte santa para o lugar santíssimo em 1844, eu tenho um livro que eu vou botar na descrição para vocês, que o nome do livro é 1844, uma explicação simples das principais profecias de Daniel. O autor do livro foi Clifford Woodbridge. É o nome do autor que fez esse livro. E é um livro muito bom. Ele explica muito bem essas 2.300 tardes e manhãs. Tem os cálculos, tudo. Você vai aprender. Eu vou botar na descrição. Se eu tivesse como mostrar o livro, eu ia mostrar. Mas eu vou botar o nome do livro para vocês terem em suas mãos e estudarem.
qualquer coisa eu vou mandar também no PDF, no link do PDF, para vocês terem em suas mãos. Antes de eu encerrar o assunto, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui com saúde e paz. Obrigado porque nós aprendemos um pouco sobre o juízo que o Senhor está fazendo agora no céu. Obrigado porque o Senhor é o nosso intercessor, o nosso juiz, o nosso intercessor que está intercedendo por nós. Que o Senhor perdoe, Senhor, pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos pecados dos nossos irmãos. Nos ajude a te obedecer. Obrigado porque o Senhor hoje está conosco a todo momento. Repreenda todo mal em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer nosso compromisso de fé? Não, tem a continuação da recapitulação. As 3 fases do juízo são: primeiro, investigativo. Segundo, comprovação. Terceiro, execução. Deus vai julgar todas as coisas. Foi o que nós vimos no estudo de hoje. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e aqueles que guardam os mandamentos dele. Então, agora sim, vamos fazer nosso compromisso de fé. Você deseja obedecer a palavra de Deus e os seus mandamentos? Se você quer, vale a pena e Deus vai estar contigo ao seu lado sempre. Se você praticar o que está na palavra de Deus, se você praticar os 10 mandamentos, você vai estar fazendo a vontade de Deus, não a sua, mas a de Deus. Se você aceita Jesus como seu Salvador, seu único e suficiente Salvador, você aceita Jesus como seu único advogado pessoal, se você aceita, que Deus te abençoe e vale a pena. Que Deus esteja com vocês agora. E no próximo episódio nós vamos falar sobre o que, meu Deus? Sobre as leis da Bíblia. É isso mesmo? As leis da Bíblia, não. As leis na Bíblia. As leis na Bíblia mesmo. Não estou errado, não. É isso mesmo. As leis na Bíblia. É o título no episódio que vem, estudo 14. À nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perseveram seu valor para os dias de hoje. Para todos que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial. Também foi estabelecida a lei da liberdade. Que Deus abençoe a todos vocês e que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Tenham um bom dia e vejam os próximos vídeos que eu vou postar. Tchau e fui!